Bom, fiz aqui a primeira parte do vídeo, né, comparando o Pedro Lourenço com outros bilionários brasileiros. E hoje eu quero incluir aqui, por exemplo, John Textor. Qual que será que é a fortuna, por exemplo, do empresário americano em relação também, né, ao Pedro Lourenço, o Rubens Menin, que eu vou trazer aqui um pouco mais de detalhes nesse último vídeo. Se você não conferiu o vídeo que eu comparo os três, né, o Leila Pereira, o Rubens e o Pedro Lourenço, vai estar na tela final, mas vamos focar aqui nesse vídeo em cima também do empresário norte-americano. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conta aí com sua ajuda para chegarmos a esse objetivo de 43 mil inscritos aqui embaixo. Se você está assistindo e não se inscreveu, considere deixar seu like, se inscrever, que com certeza nos ajuda bastante a chegar aqui a essa próxima meta. Antes de dar sequência, tem um recado aqui para vocês da Máxima. Se você não pegou ainda o seu registro, né, e fazer esse seu palpite no bolão gratuito, que pode render até R$300 em premiações, eu vou deixar aqui para vocês, ó, bolão grátis. Nessa semana vai ter jogos do futebol feminino, muito simples. Você clica aqui, faz seu registro e dá o seu palpite para esses jogos. E aqui, ó, Barcelona e essa outra equipe aqui do futebol da Champions League, né, futebol alemão. Acho que vai ficar 5-0, por exemplo, pro Barcelona. Vamos lá, 5-0. Aí Grêmio e Palmeiras, acho que vai ficar 1-1 esse duelo aqui, por exemplo. Botafogo e Real Brasília, 2-0, por exemplo, pro Botafogo. PSG, essa outra equipe aqui também na Champions, acho que vai ficar 2-1 pro PSG, por exemplo. Você vem aqui, salva e faz seu registro bem tranquilo. Lembrando, né, não é se você acertar tudo você ganha os R$300. Não, se às vezes acertar dois resultados, os times vencedores, a diferença no saldo de gols, você já fica aqui, ó, nesse ranking bem legal. E aí você pode ter uma parte dessa premiação, mesmo entrando gratuitamente. Tem também essas opções da Copa do Nordeste, ó, R$500 em premiações. E você pode entrar com R$1. Tem várias opções, a Corujão aqui, ó, R$2, Copa do Nordeste, ó, R$1 para você entrar e participar. Você dá o seu palpite para esses seguintes jogos aqui, ó. Sport de Juazeirense, Vitória e 13, Botafogo da Paraíba e Bahia, Maranhão e Fortaleza. Quem será que vence? Quais os seus palpites? Pode deixar aqui embaixo também nos comentários e o link da Máxima FC na descrição aqui do vídeo para você fazer seu registro gratuitamente e concorrer a esses R$300 em premiações gratuitas e as opções pagas, que tá excelente opções, né, para essa semana. Então vamos lá, né? Antes de tudo, quero falar sobre essa matéria aqui, ó, que fala sobre a fortuna do Ronaldo e tudo mais, né? Que é um dos donos do Cruzeiro, ele e o Pedro Lourenço, né? O Ronaldo tem hoje 70%, 20% para o Pedro Lourenço e 10% da SAF. Então, assim, de acordo com esse portal, ele tem uma fortuna estimada na casa de R$1 bilhão, seria aqui, né, de acordo com o site Futeboleiro, e eu não ficaria surpreso se fosse algo próximo disso não, tá? Pode ser menos? Pode, mas certamente tem uma condição financeira bem interessante, mas lembrando que é muito menos do que outros donos de SAF do Brasil, e até mesmo em relação ao próprio Pedro Lourenço, né? Que ele ficou bem conhecido essa questão de quanto que o Ronaldo tem de patrimônio, depois que teve essa questão aqui, ó, da justiça, uma ação judicial devido às dívidas empresariais, e ele só tinha R$18 mil nas contas dele, mas certamente é um dinheiro que ele deixava aqui no Brasil e tudo mais. Enfim, não vou entrar nesse mérito, mas seria então esse percentual bem interessante. Lembrando que ele comprou 80% dos direitos do Valladolid da Espanha. Então, assim, comprando, né, o Valladolid da Espanha e tudo mais, deixei essa matéria aqui para vocês falando justamente sobre isso. Então, de acordo com esse portal, o Ronaldo Fenômeno tem esse patrimônio na casa dos R$1 bilhão, seria próximo disso. Então tá, vamos lá então em relação a outros nomes, né? Vou mostrar aqui para vocês em relação ao Pedro Lourenço. Tem até uma matéria aqui, ó, portal Cruzeirense, que eu acabei esquecendo de abrir, sobre a fortuna do Pedro Lourenço, né? Que aí fala sobre essa questão. Vamos abrir aqui para vocês verem, onde eu achei interessante, ó. Pedro Lourenço, portal Cruzeirense aqui, ó, mostra falando sobre essa questão de qual que é a fortuna dele e tudo mais, que de acordo com esse portal seria algo na casa de R$7,5 bilhões, de acordo, né, com o balanço apresentado lá em 2020, tá? Então certamente esse valor está maior e não é de surpreender que ele teria uma fortuna próxima disso, né? Igual eu já tinha feito uma comparação aqui no último vídeo em relação a, por exemplo, aqui, ó, os 10 maiores bilionários do setor de varejo do Brasil. Eu comparo muito em relação a outro dono de rede de supermercados, que seria, né, o dono da rede de supermercados do Grupo Mateus, que é esse aqui, ó, Wilson Mateus Rodrigues, que tem um patrimônio de R$7,2 bilhões, é um valor bem alto realmente. E o Supermercados BH tem realmente um faturamento próximo do Grupo Mateus, ó. O Grupo Mateus se torna a terceira rede de varejista do país, mostrando aqui, né, que 235 lojas, o lucro líquido, né, ultrapassou R$1 bilhão em 2022, e eu queria até ver o faturamento aqui, ó, faturamento de R$24 bilhões. E vale destacar que o Pedro Lourenço não está longe disso com os Supermercados BH. Olha essa matéria aqui, ó. Kátia Andrade, dos Supermercados BH, está otimista com o resultado da rede, onde assim tem mais de 308 unidades e vai ter, né, uma expectativa de faturamento, se eu não estiver enganado agora, seria de 14 bilhões. Cadê? Vamos ver aqui, ó.
também teve aquisição de 34 lojas, né, da EPA em Mineirão e também aí, ó, 14 bilhões de reais a expectativa de faturamento, e o Grupo Mateus aí com valor de 24 bilhões, é óbvio, né, às vezes o Pelourenço tem 80% dos mercados BH e o dono aqui do Grupo Mateus tem 50% de participação, então aí equilibraria, mas eu realmente acho que com um valor desse aqui, 14 bilhões de faturamento, que não é lucro, tá, mas por ano, não ficaria surpreso se a fortuna dele fosse 7 bilhões e meio de reais, ou pode ser menos que isso, mas pode colocar ele na casa de um bilionário tranquilamente, tá? Então, realmente é um valor bem alto, mas lembrando, né? Igual eu fiz comparação aqui no último vídeo da Leila Pereira, a expectativa da Leila era até mais alta do que isso, de 7,5 a 10 bilhões de reais, que, né, é uma diferença muito grande em bilhões, mas vamos combinar, né? Cada um tem uma grana realmente bem interessante. Eu vou deixar aqui também em relação ao Rubens Menin, que eu já comentei aqui no outro vídeo, em relação ao Pedro Lourenço. As fortunas são parecidas, mas não tem como negar que, de acordo aqui com as matérias, o Rubens tem um valor bem maior, tá? Tipo, chegando próximo dos 10 bilhões de reais. Eu vou deixar aqui algumas matérias que falam sobre alguns negócios e sobre o Rubens Menin, que mostra ele aqui, ó, com um patrimônio de 7,7 bilhões de reais, mas se não estiver enganado, essa matéria tem um tempinho já. E sempre quando você pesquisa aqui, por exemplo, Fortuna, Rubens Menin, mostra aqui já no Google 1,9 bilhões, certamente com as ações que valorizaram e tudo mais, chegando na casa de 10 bilhões de reais tranquilamente. Então 7,7, 10 bilhões de reais seria um valor próximo disso. É tão distante assim? Não, mas certamente teve uma valorização das suas empresas, principalmente do Banco Inter, nesses últimos anos, e tem o Rubens Menin, uma fortuna próxima da casa desses 10 bilhões de reais. Tem até aqui, ó, veja quem são os 5 mais ricos da construção civil, de outros portais, dono da MRV, né, aí, ó, algo próximo da casa de 7,7 bilhões. Isso aqui já é considerando também o Banco Inter, a MRV, participação também da outra empresa dele lá nos Estados Unidos, de construção de imóveis, a Log, que é uma empresa de logística, CNN, então está englobando tudo isso, geraria ali um valor próximo dessa casa dos 10 bilhões de reais. E em relação também, né, Gustavo, a esse caso envolvendo a fortuna do John Textor e tudo mais. Eu procurei aqui algumas matérias para achar essa questão e eu fiquei surpreso, porque ele tem menos do que os dois, tá? Eu fiquei surpreso nessa questão. Pensava que, por ele ser americano, né? O jeito que nós é brasileiro, nós já pensa errado isso. Ele teria um valor mais alto, porque, qualquer 1 bilhão de dólares aqui já é 5 bilhões de reais, aí complica. Só que não é bem assim, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. De acordo com esse portal Futebol Nacional, ele aqui, ó, ele tem várias empresas no ramo de cinema, ó, formado em economia, conquistou boa parte da sua fortuna atual, trabalhando no ramo de tecnologia e cinema, e é o presidente executivo apresentando da Fubot TV, enfim, isso aqui, né, é um sistema de TV e tudo mais, voltado para esportes, tem 56 anos, lembrando que ele é mais novo do que os outros dois que você tem aqui no vídeo. Em 2006 ele comprou inclusive a empresa responsáveis pelos efeitos do filme Titanic, né, Clube da Luta, Deadpool, Vingadores, enfim, realmente tem muita coisa, e ele gosta bastante de futebol, e nos últimos anos, né, teve essa compra do Lyon, do Botafogo e também dessa outra equipe aqui, ó, o Wallenbeck lá da da Bélgica, e do Crystal Palace da Inglaterra. E de acordo com esse portal, a fortuna dele, né, seria atualmente próxima a isso aqui, ó. Cadê? Eu vi eles aqui falando, a atual é equivalente a mais ou menos 250 milhões de dólares, e enfim, ele fala que seria menos de 1 bilhão de reais, 250 milhões. Mas eu não acho que seja só isso, eu vi aqui algumas outras matérias, eu achei aquela ali melhor para listar sobre essa questão das empresas, né? Só que aqui, esse outro aqui, ó, o Foldonnet, mostra que ele tem a quarta posição dos bilionários de SAF no Brasil, uma fortuna de 4 bilhões a 7 bilhões de reais. Então seria algo próximo de 4 bilhões, 5 bilhões de reais, próximo disso, de 1 bilhão de dólares, que é muita coisa, mas ficaria longe ainda, por exemplo, do Pedro Lourenço e do próprio Rubens Menin, seria um valor próximo. Então, no geral, disso, seria isso, né? Essa fortuna aí comparando cada um. O Pedro Lourenço, vamos colocar nessa casa de 7,5 bilhões de reais, de patrimônio dele, a 10 bilhões, vai ser algo próximo disso. O Rubens Menin da mesma forma, próximo de 7,7, 10 bilhões, pode ser até mais hoje em dia. E do John Textor, algo na casa dos 5 bilhões de reais, que é muita coisa, né? Então, vai depender bastante. Não necessariamente, o Rubens Menin tem mais dinheiro do que todos, ele vai ter um investimento mais alto, por exemplo, do que a SAF do Botafogo. Depende, porque às vezes vai ser a prioridade dele construir o time, ter um investimento mais alto. Você pode analisar também, dentre todos esses, quem mais tem investido é o John Textor, muito por conta dele estar com o compromisso de aportar milhões e milhões por ano, muito mais do que o próprio Ronaldo. O Pedro Lourenço nós não sabemos muito, é mais o Ronaldo, né, que dá as caras sobre essa questão de investimento, e o Rubens Menin fez investimentos importantes, mas muito mais no passado do que nesse ano agora, por exemplo. Mas acho que cada um tem suas prioridades, né, um valor realmente bem grande.
e pode deixar sua opinião aqui embaixo. Te surpreendeu? Não te surpreendeu? Não sei como que ficou, porque eu estava gravando aqui a tela e acabou dando alguns problemas na gravação, mas espero que tenha dado para ver direito essa questão. Eu vou deixar esse vídeo aqui comparando o Rubens Menin e o Pedro Lourenço com a Leila Pereira do Palmeiras. Será que fica muito distante? Qual que é a fortuna da dona da Crefisa? Vai estar aparecendo aqui na tela final. E nos vemos aí na próxima. Lembrando que o link da Máxima FC está aqui embaixo para vocês. Valeu!